Neste vídeo, vamos estudar as propriedades das linguagens recursivamente numeráveis e das linguagens recursivas. Primeiro, a classe das linguagens recursivas é fechada sob a união, a interseção e a complementação. Os principais livros-textos da disciplina, como o livro do professor Newton, o livro do Sipser e do Hopcroft, apresentam as provas formais para essas afirmações. Porém, aqui vou apresentar a ideia por trás dessas provas de forma visual, conforme é apresentado também no livro do Hopcroft. Então, estamos trabalhando com linguagens recursivas e afirmamos que é fechada pela a união, a interseção e o complemento. Então vamos lá. Vamos supor L1, L2, eles pertencem ao conjunto das linguagens recursivas. Então acontece que se L1 e L2 são linguagens recursivas, então há máquinas de Turing, M1 e M2, que vai justamente decidir essas duas linguagens. M1 decide L1 e M2 vai decidir L2. Então vamos pensar primeiro na ideia da união. Nós sabemos que na união, a palavra ela deve justamente fazer parte ou de L1, ou de L2, ou de ambos. Então, como construir uma máquina de Turing que vai justamente ser L1, vai decidir a linguagem L1 unindo com L2. Então, a ideia é, pense que nós temos aqui a máquina M1, e aqui pense que nós temos a máquina M2. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos criar uma nova máquina de Turing que vai ter dentro dela a máquina M1 e M2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar como entrada a palavra W. E aqui nós vamos enviar essa palavra W tanto para M1 quanto para M2. Veja que, nesse cenário, a máquina M1 ela é recursiva. A linguagem é recursiva, então M1 sempre para, assim como M2 também sempre para. Então, dessa forma, o que nós podemos fazer é o seguinte: utilizar uma porta OU. Por que OU? Porque, veja, se a máquina M1 parar aceitando, então a resposta será aceito. Se a máquina M2 parar aceitando, a resposta será aceito. A máquina que nós acabamos de construir, M', ela só vai rejeitar em que cenário? No cenário em que ambas as máquinas elas justamente rejeitem. Então, por isso, nós temos uma porta OU. E o que acontece, por exemplo, com a interseção? Na interseção, nós vamos utilizar um princípio parecido. Nós vamos colocar M1, M2, nós vamos processar as duas em paralelo. E o que vai acontecer com a nossa saída? A nossa saída, nós vamos utilizar uma porta AND. Então, aqui nós temos a saída de M1, AND a saída de M2. De modo que a máquina como um todo, a máquina que nós acabamos de criar em M', que é para interseção, ela só vai aceitar se M1 e M2 aceitarem. Então, vamos pensar pela complementação. Então, na complementação, nós vamos ter, por exemplo, M1, a máquina de M1, e aqui nós vamos dar entrada com a palavra W. E o que nós devemos fazer? Nós devemos, então, inverter. Então, nós vamos ter a porta negação. Então, em outras palavras, se a máquina M1 ela aceita, então eu vou dizer que a máquina rejeita. E se a máquina rejeita, eu vou dizer que ela aceita. Então, aqui seria a nossa máquina M. Aqui eu utilizei uma porta de negação e aqui eu simplesmente inverti as saídas. Então, veja que
De uma forma visual, eu acho bastante didático, então aqui seria o complemento. Nós apresentamos as propriedades de fechamento no caso das linguagens serem recursivas. Vale ressaltar que a prova formal desses teoremas ela se baseia justamente na mesma ideia original das linguagens regulares do autômato produto. Então aqui nós vamos simular em paralelo as duas máquinas de Turing. Bem, dando continuidade, vamos agora discutir a classe das linguagens recursivamente enumeráveis. E aqui nós vamos afirmar e mostrar que a classe das linguagens recursivamente enumeráveis é fechada apenas sob a união e a interseção. Em outras palavras, e veja que está em negrito, pois essa conclusão é extremamente importante. A classe das linguagens recursivamente enumeráveis elas não são fechadas sob a complementação. Vamos entender. Então aqui nós temos linguagens recursivamente numeráveis e queremos ver que é fechada pela união e pela interseção. Então, sejam L1, L2 linguagens recursivamente numeráveis, então nós temos máquinas M1 e M2 que reconhecem essas duas linguagens. Então, dessa forma, essas máquinas elas podem entrar em loop caso a palavra não faça parte. Então, vamos pensar na união. Então, aqui vamos construir uma nova máquina de Turing e justamente vai ter M1 e M2. E aqui vamos colocar a nossa palavra, que vai ser enviada para essas duas máquinas de Turing. Mas vamos começar a pensar. Estamos na união. Então aqui é a nossa máquina M. O que acontece se W fizer parte de L1? Então essa máquina ela vai parar aceitando. Porém, se W não fizer parte de M1, pode ser que essa máquina não pare. E o que acontece com M2? Se W fizer parte de M2, essa máquina, M2, vai parar aceitando. E se não fizer parte, essa máquina ela pode entrar em loop. Então, vamos usar uma porta OR, pois justamente é o caso da união. Então, vamos pensar no comportamento dessa máquina. Primeiro cenário, se W pertence a L1 unido a L2, então, W pertence, temos duas possibilidades. W pertence a L1 ou W pertence a L2. Então, nesse cenário, a máquina M1 vai parar. Mas a máquina M2 pode entrar em loop, mas não tem problema. O sinal da saída, essa máquina M1 vai justamente parar e aceitando. E no caso simétrico, onde W pertence a L2, independentemente do comportamento de M1, a máquina M2 vai parar aceitando. Agora vamos pensar no cenário onde W não pertence a L1 unido com L2. Então, dessa forma, o que nós sabemos é que W não pertence a L1 e W não pertence a L2. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a máquina M1 pode entrar em loop, assim como a máquina M2 pode entrar em loop. Então, então, dessa forma, o que vai acontecer é que, se no caso onde W não pertence a L1 a L2, sabemos que W não pertence a L1 e não pertence a L2. Então, dessa forma, a máquina M como um todo, ela vai entrar em loop. Então, esse será o resultado. Então, com isso, nós construímos uma máquina que ela sempre vai parar para as palavras que fazem parte de L1 unido com L2, mas no caso onde não pertence, justamente essa máquina ela pode entrar em loop ou parar rejeitando, no cenário em que as duas rejeitem. E o que acontece no cenário onde M1 para rejeitando e, por exemplo, M2 entra em loop? Veja que nós não podemos dizer que rejeita, pois a máquina M2 ela não parou. Então, nós não conseguimos saber se ela não parou porque ela está processando e vai aceitar, ou se ela não parou porque ela entrou em loop.
Então, nesse contexto, essa máquina M', ela admite três possibilidades. Para toda palavra que pertence a L1 unido com L2, ela para aceitando, mas ela pode parar rejeitando ou entrar em loop. E o que acontece com a interseção? Com a interseção, vamos trabalhar com um princípio similar. M1, aqui temos a máquina M2, vamos dar entrada à palavra W, e aqui vamos utilizar uma porta AND. Então aqui é uma porta OR, aqui é uma porta AND, I. E vamos pensar, o que acontece se W pertence a L1 interseção com L2? Então com isso nós sabemos que W pertence a L1 e W pertence a L2. Então dessa forma, por essa máquina ser uma máquina que sempre para aceitando, então essa máquina vai parar aceitando e a máquina M2 também vai parar aceitando. E o que acontece quando W não pertence a L1 interseção com L2? Então veja que W não vai pertencer a L1, ou não vai pertencer a L2, ou não vai pertencer a nenhum dos dois. Então nesse cenário, dessas máquinas vai entrar em loop ou parar rejeitando. E veja que o fato de entrar em loop é suficiente para que toda máquina ela entre em loop, no caso de M2 entrar em loop, ou no caso de uma máquina, uma dessas máquinas rejeitar, então nós temos o caso que, como uma máquina parou rejeitando e é uma porta AND, nós devemos então rejeitar. Então veja que nesse cenário, mais uma vez, nós construímos uma máquina onde a máquina M, ela justamente vai ser uma máquina que reconhece que ela pode entrar em loop. Então, portanto, a interseção de duas linguagens recursivamente enumeráveis é uma linguagem recursivamente enumerável também. Então, com isso, dando continuidade, existem algumas linguagens que não são linguagens recursivamente enumeráveis. Então, para isso, seja R uma linguagem sobre sigma cujas palavras representam todas as máquinas de Turing. Bem, nós não discutimos isso ainda, mas é possível representar uma máquina de Turing por meio de uma notação muito específica. Então, suponha que aqui nós começamos a codificar a máquina de Turing de modo que o estado 0, 1, 2 e 3, nós vamos colocar símbolos, por exemplo, 1, 1, 1, 1, 1. E aí, os alfabetos, nós vamos também colocar símbolos. A, B, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, 1. Então, com isso, nós vamos começar a codificar essa máquina de Turing por meio de uma string de zeros, uns e caracteres especiais. Isso vai ficar claro no próximo módulo. Mas com isso, suponha que uma máquina de Turing ela vai ser representada por uma string. Então, com isso, nós podemos definir uma linguagem que vai corresponder às máquinas de Turing existentes. Então, seja R uma linguagem sobre sigma cujas palavras representam máquinas de Turing. Nós sabemos que sigma estrela é enumerável e R é justamente um subconjunto de sigma estrela. Então, R é enumerável. Ou seja, o conjunto das máquinas de Turing é enumerável. E, como item 3, o conjunto de todas as linguagens de alfabeto de sigma, o conjunto potência de sigma estrela, como nós já vimos, não é enumerável. Então, dessa forma, o que acontece? O conjunto das máquinas de Turing é enumerável e o conjunto das linguagens não é enumerável. Então, nós podemos concluir que não há como associar cada linguagem a uma máquina de Turing. Em outras palavras, é como se houvesse mais linguagens do que máquinas de Turing. Logo, existem mais linguagens do que máquinas de Turing, então existem algumas linguagens que não são recursivamente numeráveis. Esse resultado vai ficar claro no próximo módulo, quando nós discutirmos o problema da parada e como modelar máquinas de Turing como palavras. Mas aqui, planto a semente para que ela floresça e frutifique no próximo módulo. E então, temos um teorema bastante importante. Se L e L, complemento de L, são linguagens recursivamente enumeráveis,
Então, a linguagem L é uma linguagem recursiva. Vou apresentar uma prova visual para essa afirmação. Então, nós sabemos que L é uma linguagem recursivamente numerável. Sabemos que L complemento é uma linguagem também recursivamente numerável. Então, vamos aqui pegar a máquina de L e aqui a máquina de L barrado. Então, nós queremos mostrar que L é uma linguagem recursiva, ou seja, que sempre para, reconhecendo ou para rejeitando a máquina de Turing correspondente. Então, vamos pensar. Aqui nós temos a palavra W, vamos dar como complemento. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que se a máquina L aceitar, é porque a máquina... Se a máquina L aceitar, é porque W pertence a L. Então, aqui, aceita. E aqui, se essa máquina L barrado aceitar, quer dizer que ela vai aceitar, mas sabemos o que? Que W não pertence a L. Já que ele vai aceitar, sabendo que W pertence a L. Então, dessa forma, vamos entender de uma outra forma. W foi dado como em paralelo para processar nessa máquina de Turing que reconhece L, sabendo que L é uma linguagem recursivamente numerável. Então, se essa máquina para aceitando, nós sabemos que W pertence a L. Porém, se essa máquina inferior para aceitando, nós sabemos que W pertence a L barrado. Em outras palavras, W não pertence a L. Então, basta aceitar se essa máquina parar aceitando e rejeitar se essa máquina L barrado parar aceitando. Então, vamos lá. Se essa máquina L entrar em loop, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que W não faz parte de L. Então, por exclusão, W vai fazer parte de L barrado. Então, essa máquina vai parar aceitando. Agora, se essa máquina entra em loop, nós sabemos que W não faz parte de L barrado. Então, por exclusão, vai fazer parte de L. Então, nós aqui temos, mais uma vez, o recurso da prova visual para entender o que está por trás desse teorema. Muitas vezes, muito mais importante do que entender a prova de um teorema é entender a propriedade, o que o teorema está nos dizendo e de que forma nós podemos utilizar aquele teorema. Com isso, nós encerramos a primeira parte do nosso estudo sobre máquinas de Turing. No próximo módulo, nós vamos começar a estudar os problemas de decidibilidade. Muito obrigado.